Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós falaremos a respeito de um outro aspecto importante que constitui um texto teatral, que são as famosas rubricas. Peraí, professor, se diz rubrica ou rúbrica? Bem, o jeito certo de pronunciar essa palavra é rubrica, em virtude de ela ser uma palavra paroxítona e não ser uma palavra proparoxítona, correto? Senão ela teria de ser acentuada. Então a maneira correta de pronunciarmos é rubrica e não rúbrica. Muito bem, agora que nós aprendemos a pronunciar corretamente essa palavra, temos de entender o que ela significa, ou seja, qual a ideia que ela traz para nós. Bem, rubricas são indicações ou orientações que a pessoa que escreveu o texto teatral dá para o diretor e também para os atores, a fim de que fique mais fácil para eles interpretarem aquela encenação da peça de teatro. Correto? Bem, pessoal, geralmente a rubrica vem antes do início da descrição da cena, ou às vezes vem no meio da cena. E o que elas indicam para nós? Bem, é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Importante lembrar que as rubricas vêm isoladas. Então, geralmente, num texto teatral, a rubrica vai estar entre parênteses e, geralmente, ela tem um tipo de letra diferente do tipo de letra que é usada no restante do texto. Então, às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a fonte de letra da rubrica está em itálico e não está em fonte normal, correto? Agora sim nós vamos entender. Para que eu uso uma rubrica, afinal de contas? Bem, as rubricas podem indicar a entonação da fala que o personagem deve usar para representar aquela cena. A rubrica também pode indicar que gestos, que movimentos e que posição o personagem deve adquirir ao interpretar aquela parte da cena. Muito bem, as rubricas às vezes colocam para nós efeitos sonoros dentro da cena, como o efeito sonoro de um trovão, como o efeito sonoro do barulho da chuva, ou como o efeito sonoro de uma cachoeira. Tudo isso é indicado através das rubricas. E elas também são utilizadas para indicar que a cena está no início ou que a cena está no final. Querem ver um exemplo? Se vocês abrirem o livro de língua portuguesa de vocês, na página 9, aí da unidade 3, vocês vão observar que no final da cena 1, nós temos uma rubrica que nos dá detalhes a respeito do que está acontecendo naquela cena. Por exemplo, ali nós lemos assim, ó, Amarildo, aí entre as aspas, tem uma observação aí. Está escrito assustado e vocês vão observar que a fonte está em itálica. Ou seja, o que está dizendo para nós? Que esse personagem Amarildo, naquele momento, estava assustado. Então, como o texto teatral não tem as palavras de um narrador, nós só conseguimos entender os detalhes que estão acontecendo na obra por meio da encenação dos personagens. Certo? E essa descrição de como o personagem deve se mostrar é muito importante para que a gente entenda o contexto. Então, por meio da expressão facial ou da expressão corporal, o ator que representar Amarildo, nesse momento da obra, vai ter de mostrar que está um pouco assustado, um pouco receoso. Entenderam? Aí o texto diz: Psiu, vem gente aí, isto é, vem gato aí, vamos nos esconder. Nesse momento nós encontramos uma segunda rubrica, que está dizendo que ele arrastou o Romão para um canto escondido. Então nós devemos imaginar todos esses detalhes acontecendo no cenário durante a interpretação dessa peça. E as rubricas são muito importantes nesse sentido. Elas nos ajudam a entender os detalhes e também o contexto do que está acontecendo. Certo? Bem, como nós vimos, elas são necessárias porque, relembrando mais uma vez, no texto teatral nós não temos narrador, nós só percebemos todos os detalhes da obra através do diálogo e também da encenação das personagens. Correto, pessoal? Muito bem, eu agradeço então a atenção de vocês. Nós desenvolveremos com base nessa videoaula uma atividade que será postada no Agenda Edu e na plataforma UNOI. Muito obrigado pela sua atenção.